Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Faremos a leitura do gênero conto, certo? Você já fez a leitura de contos? É muito interessante, né? Vamos procurar identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. E também compreender a estrutura do conto. Você lembra como identificar ali o que é um conto, o que é um poema, o que é a característica de um gênero textual, por exemplo, certo? Então, temos que saber essa diferença, né? A receita culinária tem uma característica, o poema tem outro, o conto tem outro, certo? Então, cada texto tem as suas características e a sua estrutura. Vamos seguir. Perguntinha para você. Você já ouviu falar em elementos da narrativa? O que são esses elementos da narrativa? O que será que é? Então, narrativa, o próprio nome diz, tem que ter narrador? Tem que ter narrador. E esse narrador ele pode acontecer de que forma? Em primeira pessoa, quando o narrador também participa dos fatos, ou seja, ele é um narrador e personagem ao mesmo tempo, ou é em terceira pessoa, quando ele relata os fatos observados, mas fica de fora da história, certo? O que são esses elementos? Além do narrador, temos outros elementos, né? O que será que são esses elementos? Então, eu não vou contar todos agora, você vai descobrir mais adiante, certo? Mas talvez você saiba, e diga, professor, eu sei de mais algum. Então, aguarde que você vai confirmar se você acertou ou não, certo? Vamos lá. Olha, eu trago aqui uma sugestão para você utilizar aqui um aplicativo, né? Então, utilize o Jamboard para responder estas questões, né? Como é chamado quem vive a história? Então, o professor deu a dica ali, né? De quem é essa pessoa que conta a história ou vive a história, né? Ela pode contar a história do lado de fora, em terceira pessoa, ou ela pode participar também da história. Mas caso ela não participe da história, ela fala sobre personagens, certo? Esses personagens vivem então a história. Então toda a história precisa ser formada por personagem. Aí, que tipo de narradores podem estar presentes em uma história? Então já dei a dica para você. Então cada bloquinho, né? Você pode escrever, né? Diferentes cores, né? Você utiliza lá a digitação, então, tanto no celular quanto em outros aparelhos, notebook, tablets, você pode acessar esse aplicativo utilizando lá os aplicativos do Google, lá no seu e-mail @escola, certo? Então, utilize lá a sua criatividade, monte, né? Você pode criar um mapa mental, né? Uma organização de ideias, diferentes cores, você vai acessando ali as ferramentas disponíveis ali no Jamboard. Então, você pode pesquisar também como utilizar o Jamboard, né? Então, pesquisa lá na internet, se você tem dúvidas sobre como utilizar, mas é uma ferramenta que possibilita essa interação. E depois você pode enviar esse link para o seu professor, a sua professora e também para os colegas da sua turma, e eles podem acessar aquilo que você colocou ali no seu material, certo? Perfeito. Agora convido vocês a fazerem comigo a leitura de um conto. Chama-se Maneira de Amar, do autor Carlos Drummond de Andrade, certo? Começando então a leitura. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse um homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhes as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra,
na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não respondeu, estou triste, porque agora não posso tratá-lo mal. É minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, cada um, cada pessoa tem os seus sentimentos, expressa isso de uma maneira diferente. Então, cada um tem a sua maneira de amar. Então, aqui o personagem representado pelas flores ali do jardim, cada qual tinha um jeito, de se comportar dentro daquele jardim, dentro da nossa história aqui, certo? E você, como age, com as pessoas? Você é mais tímido? Você é extrovertido? Você fala pouco? Você fala muito? Você gosta de perguntar bastante, na escola? Enfim, cada um tem uma maneira de agir e também uma maneira de demonstrar os seus sentimentos, certo? Então, nós precisamos compreender, essa relação que cada um tem consigo mesmo e com o outro, certo? Vamos refletir então. Olha lá, leia o trecho. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então aqui o girassol, ao dizer que isso no final do texto, tenta o quê? Mostrar-se arrependido pelas suas ações. Será que ele mostra assim indiferente à saída do jardineiro? Será que ele busca conscientizar-se do mal que causou? Ou ele busca justificar, todo o seu modo de agir ali? O que vocês acham que é a resposta certa, Então ele coloca ali que, não é que ele fez por mal, por ser uma maneira de amar própria, Então, uma característica que não depende do comportamento dele, É algo natural, digamos assim, Talvez seja uma justificativa, que ele não faz isso por mal. Bom, vamos ver. Então, olha lá, o girassol dizer, estou triste porque agora não posso tratá-lo mal, é minha maneira de amar, ele sabia disso e gostava, então ele busca, justificar justamente esse modo de agir, Vocês acertaram aí? Conseguiram compreender essa situação? Então, espero que você tenha pensado da mesma maneira que o professor pensou, certo? Agora a nossa atividade número 1. Observe o nosso trecho. Responda o seguinte: a leitura desse trecho mostra que o empregado fora punido ou recompensado pelo patrão. E explique como isso aconteceu. Já voltamos. Certinho, e aí? Você conseguiu, então, colocar a resposta aí no seu caderno? Teve dúvidas? Vamos fazer a conferência juntos? Vejamos. Olha lá. Então, em relação, ao trecho, nós podemos entender que o empregado ele foi
punido, né? De que forma? Sendo demitido, porque ele dava muita atenção às plantas. E ali o patrão achou que aquilo ali era desnecessário e que ele estava de alguma forma enrolando e não fazendo outras coisas dentro do que era a função dele, né? Então, nós percebemos aqui essa situação, tanto é que as plantas comentam ali, né, no final e algumas mostram ali arrependimento pelas ações e outras dizem que simplesmente é um modo de agir delas, né? É a maneira de amar de cada um. Vamos relembrar algumas informações, né? Então, em relação ao gênero conto, é um gênero narrativo, ele é curto, certo? Ele é uma história ficcional, então ele não parte da realidade. Temos poucos personagens e, por consequência, por ele ser curto, nós temos uma variação pequena, né, de tempo e de espaço. Então, o cenário é um ou poucos cenários, né? Então, nós não vemos ali os personagens transitando por muitos lugares. E também poucos personagens, tá bom? Outros elementos que formam a narrativa que você não pode esquecer. Sem personagens não há história, claro, né? Então quem vive a história é chamado de personagem. Aí tem os personagens principais, secundários, os vilões, enfim, os mocinhos. Temos o espaço, que é o local onde passa a história, né? É em uma casa, é no mar, onde é essa história? É na escola? O tempo, né? Quando se passa essa história? Em poucos minutos, em poucas horas, em um dia? Como é? O narrador, né? Quem conta essa história? Ele é participante da história? Ele é personagem? Primeira pessoa. Ou se ele apenas relata os fatos, ele não participa da história, então é o narrador de terceira pessoa. Quanto ao enredo, é a história que é contada, né? São os acontecimentos. Isso que é chamado então de enredo, tá bom? Como a história se desenvolve. Em relação à estrutura, observe o seguinte, né? Temos uma situação inicial. Como disse, situação inicial, ela vem lá no início, nos primeiros parágrafos, talvez do primeiro parágrafo, né? Temos ali os personagens apresentados, quem que é o personagem, o local que ele se encontra, né? Que é o espaço. Temos depois o conflito, então o texto começa calmo, depois as coisas começam a evoluir na história, né? Um fato que rompe a normalidade, então é o conflito. As histórias se desenvolvem, né? E chega a um ponto alto, né? Que parece que vai desenvolver ali um problema, uma situação ali, e precisa de um desfecho que é a solução, né? Então, como a história termina, é o desfecho, tá bom? Olha aqui, ó, partindo dessa imagem, nós conseguimos entender, né, como as histórias são estruturadas. Olha o conto. Então, ele parte lá do comecinho com a apresentação, ou a chamada citação inicial. Ele vai, né, subindo alguns degraizinhos, né, início do conflito, chega lá no ponto alto, né, da história, algum problema, alguma situação, né, tem que romper a normalidade. E lá no final volta-se então para o desfecho, né? Então o acontecimento ele precisa ter uma solução, que pode ser triste, que pode ser feliz, mas precisa de uma solução, certo? Pensando aqui juntos, tá? No primeiro parágrafo, no trecho, o jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Temos o que aqui? Será que nós temos a situação inicial, o conflito, o clímax ou o desfecho? O que vocês acham que é esse trecho? Hein? Primeiro parágrafo, olha lá a dica, né? Primeiro parágrafo está no início do texto, certo? Então, acredito que seja a situação inicial, certo? E é isso mesmo, né? Então, nós temos aqui a citação inicial. Então, preste atenção sempre na palavrinha, a dica, tá? Primeiro parágrafo, citação inicial. Agora, atividade número 2. Observe aqui o trecho e responda o seguinte. O trecho sublinhado representa que parte da narrativa? A situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax ou desfecho? E justifique por que você acha isso. Já voltamos.
Beleza, e aí, conseguiu descobrir a resposta? Vamos ver se está certa? Olha lá. Então aqui nós temos o conflito, pois apresenta uma situação que precisa ser resolvida entre os personagens que formam este conto. Beleza? Compreendido? Vamos adiante. Agora, atividade número 3. Identifique as partes da narrativa nos trechos abaixo. Então, você vai ler os trechos e vai numerá-los, né? Qual é desses trechos que compõem o desenvolvimento? Algum deles compõe o clímax ou algum deles compõe o desfecho? Observe que nós temos 3 números e 2 espaços, então você precisa relacionar qual é o trecho e qual é a situação narrada, certo? Já voltamos. Legal, e aí? Descobriu onde colocar cada número, cada situação? Vamos ver se está correto. Olha lá, então aqui eu percebo, né, que lá na primeira frase eu tenho o desenvolvimento. E depois nós temos o clímax, que é aquele chamado ponto alto da história, certo? É um momento ali que vai fazer a história se movimentar, perfeito? Então ficou numerado o número 1 e o número 2. Vamos seguir. Agora atividade mão na massa para você realizar. Então, como nós vimos, o conto é uma história ficcional, curta, poucos personagens, pouca variação de espaço e tempo. A missão sua é criar um personagem e descrever suas características físicas e psicológicas. O que é isso? Físicas é como ele é, né? Enquanto eu observo a sua visão. E psicológico é seus pensamentos, né? Seus comportamentos, tá? Além disso, crie e descreva o ambiente, que é o espaço onde ele poderá ser inserido. Um tempo para você anotar isso.
Perfeito, tudo anotadinho aí? Então, essa atividade deve ser realizada por você. Espero que você obtenha êxito na sua criatividade, tá bom? Seguindo. Olha lá, então uma dica para você se conectar, né, virtualmente aí com outros escritores e também divulgar o seu texto aí elaborado. Olha lá, se você quer se conectar com leitores e escritores através do poder da história, você pode acessar o Wattpad, né? Então aqui o endereço sugerido para você acessar. Tem mais, se você se aventura escrevendo, pode publicar seu material no Wattpad gratuitamente e também ter os seus próprios leitores. Então você pode ler histórias e pode divulgar a sua história também. Olha que interessante. Então, né, aqui esse aplicativo ele possibilita você, né, a divulgar e obter também outras histórias interessantíssimas. Legal, né? Conferindo o que nós fizemos na nossa aula, fizemos a leitura de um conto, compreendemos a estrutura do gênero conto e identificamos os elementos que compõem a narrativa. Bom, então agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.